Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, ok? A nossa casa de oração, de acolhimento, SEON, Centro Espírita Os Mensageiros. Quero iniciar a noite, então, falando um pouquinho a respeito das atividades da casa. Hoje nós temos a palestra pública, que acontece todas as terças e sextas. Temos também grupos de estudos. Nós estamos até concluindo o desse ano, mas fica aí o convite para quem quiser acompanhar mais, compreender a doutrina espírita. Nós temos grupos de estudos, e inclusive no sábado, para toda a família, para todas as idades. Estão convidados a colocar no planejamento de 2026, entrar nos grupos de estudos, certo? A casa também promove projetos sociais e campanhas. Em especial, vou falar da campanha de Natal, que estamos já no espírito natalino, e essa campanha ela visa arrecadar fundos, então valores, para compor uma cesta aos nossos irmãos mais vulneráveis. Então, quem puder e quem quiser está convidado a contribuir. Tem o QR Code, então fica ali na porta à disposição. Essa noite, então, nós vamos ouvir a Vera, que é uma trabalhadora da casa, nossa amiga. Vai trazer um tema muito interessante, que nos provoca muitas reflexões, que é a respeito se estamos prontos para a reforma íntima. E para dar início, então, aos trabalhos, a oração inicial, a mensagem, a prece da Cindy. Boa noite a todos. Então, vamos ler aqui o livrinho Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, por irmão José. Não são capazes. Existem pessoas que não são capazes de sacrificar-se por ninguém. Não são capazes de deixar ir a uma festa para atender um amigo. Não são capazes de renunciar a algumas horas de sono para prestar um favor. Não são capazes de rever uma posição para cederem certas regalias, repartindo privilégios. Não são capazes de considerar o outro como uma extensão deles mesmos. Chamam o próximo de irmão, mas o tratam como um estranho. Essas pessoas, quando a necessidade se lhes bate à porta, não são as primeiras a se valerem da generosidade alheia. Transvertem-se de humildade, mas se rebelam quando não são atendidas de imediato. Esperam dos outros o que nunca deram a ninguém. Então, embalados por essa mensagem, se assim desejarem, podem cerrar seus olhos, que a gente possa elevar o coração, o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, para que nos abençoe nessa noite maravilhosa, de tantos ensinamentos que teremos daqui a pouquinho, para que tenhamos nosso coração aberto, nossos ouvidos atentos, prontos para podermos evoluir um pouquinho mais nessa caminhada que é a vida. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus permaneça nesse momento com todos que estamos aqui presentes e também aos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho, fazer algumas reflexões a respeito de, será que nós estamos prontos para a reforma íntima? E nós vamos começar com esta obra. É uma obra maravilhosa, uma obra que traz
tantos ensinamentos para nós. E esta obra, ela é de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ela se chama Paulo e Estevão. E eu indico para quem ainda não a leu, que sinta-se estimulado a fazer. Não darei muitos spoilers, apenas alguns, mas os necessários para nós estarmos fazendo um link com o nosso tema. Pois bem, esta obra, ela traz a conversão de Saulo em Paulo, Paulo de Tarso. E é uma conversão em que acontece por uma situação bastante inusitada e traz algumas nuances que nós vamos trazer agora aqui. Bem, Saulo, ele era um homem inteligente, um homem culto, um homem jovem, um homem que ele tinha uma boa condição financeira, uma boa condição naquele meio no qual ele estava inserido, naquela sociedade judaica. E ele perseguia os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não seguiam a lei de Moisés. Então, para ele bastava isso, e isso era motivo para cometer atos de morte por apedrejamentos, de prisões e muitas outras situações. Mas, enfim, nessa perseguição, vamos começar para nós compreendermos um pouquinho esse contexto. Nesta perseguição dele, aconteceu que ele mandou apedrejar um cristão chamado Estevão. E, bem resumido, que depois vocês podem ler lá detalhadamente, o Estevão, sem ele saber, ele era o irmão da noiva dele. Porque esse irmão havia trocado o nome. Em dadas circunstâncias que aconteceram lá, ele acabou trocando este nome dele. Então, ele se chamava, na verdade, Gesiel, mas ele estava como Estevão. E a noiva dele chamava-se Abigail. E Abigail queria muito encontrar esse irmão e solicitou ao Saulo: Saulo, eu preciso muito encontrar esse meu irmão. Há muito tempo que eu não o vejo. E ele estava procurando, mas com este nome Gesiel. Mas neste trabalho dele de perseguição, ele acabou ouvindo uma pregação de Estevão e ele mandou prendê-lo e sentenciá-lo ao apedrejamento. Enfim, isso gera bastante consequências. Abigail acaba entrando ao final do apedrejamento, porque ela não queria ver o início, e ela se depara com a figura do irmão ensanguentado, ferido, praticamente morto. E ela entrou em desespero.
E desse desespero, bem resumidamente, esse desespero, ela acabou adoecendo. E, na sequência, ela acabou desencarnando. E aquilo foi gerando já dentro de Saulo uma sementinha. Foi gerando. Saulo, então, era esse fariseu que observava as leis estritas da lei de Moisés, ele tinha essa grande oratória, ele tinha uma inteligência para defender, então, essas leis mosaicas e perseguir os cristãos, porque para ele, os cristãos eram o quê? Hereges. Eram hereges porque não estavam seguindo lá as leis mosaicas. Enfim, ele assume um cargo de destaque no tribunal romano, contando ali com a idade de 30 anos, bem jovem, e ele está indo para Damasco, que fica na Síria. Ele já tinha percorrido 250 quilômetros a cavalo. E ele não estava viajando sozinho, ele estava com vários outros, né, que estavam ali apoiando ele, que eram que faziam a mesma coisa que ele, enfim. E aí, ele lá naquela estrada, acontece algo bastante singular na vida dele. E essa ocorrência, ela é o momento central da conversão ao cristianismo de Saulo. E lá estava Saulo, indo com os companheiros, provavelmente para perseguir, matar, fazer aquilo que ele estava acostumado. Porque ele era uma autoridade, todos tinham medo dele. As pessoas tinham até receio de estar próximas a ele. Mas eis que uma luz ofuscante do céu atinge Saulo. E ele cai. Ele estava assustado naquele momento, e aquela luz, que era enorme, fez com que ele ficasse cegou. E aí nós já começamos a perceber que ele ali naquele momento já acontece um princípio ali da expiação dele. Já começa a expiar por todos esses atos dele. E o que foi que ele viu? Então, isso acontece, meus queridos, entre o ano de 34 a 36 depois de Cristo, porque não há uma data exata, estimada, mas fica por ali. E aí nós encontramos em Mateus 25:40, Saulo, 2 vezes falou o nome dele. Por que me persegues? Nós sabemos que Jesus já tinha nos falado que, em verdade vos digo, quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, é a mim que fizestes. Então, Saulo, perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. E Jesus estava
com uma túnica feita de pontos de luz. Então vamos assim imaginar essa cena. Esses pontos de luz, com os cabelos tocavam os ombros dele, a moda nazarena, os olhos magnéticos, não eram olhos parados, eram olhos que transmitiam aquela presença luminosa dele. Mas ele estava imantado de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia. Só que a fisionomia de Jesus, nesse momento, que consta na Bíblia, é que era uma fisionomia grave e, ao mesmo tempo, terna. E pairava uma certa tristeza, uma tristeza de Jesus nesse momento. Então ele faz essa pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, ele, que estava caído, ele diz assim: quem sois vós, Senhor? Ou seja, ele já estava chamando de Senhor. Então ele já estava, aquela arrogância dele, já estava ali sendo questionada por ele mesmo, colocada à prova. Quem sois vós, Senhor? E Jesus responde assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele pergunta assim: Senhor, que queres que eu faça? Olha a pergunta, olha a profundidade desse diálogo. O que queres que eu faça? Em vez dele estar se justificando, ele pergunta o que é preciso fazer naquele momento. Então ele está se entregando para aquela situação. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será-te dito o que te convém fazer. Então nós vemos aqui uma ordem, uma orientação, um caminho, um procedimento. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que entrar naquela cidade, se levantar e entrar naquela cidade, que lá seria passado o que ele teria que fazer. Enfim, isto tudo faz com que nós percebamos que ali começa a reforma íntima de Saulo, aquele perseguidor. Mas, enfim, passaram-se uma turbilhão de pensamentos pela cabeça dele, mas Saulo foi obediente. Ele não contestou, ele foi obediente. E aí a gente percebe que o Saulo era a própria ovelha perdida. E Jesus, esse pastor bondoso, aquele pastor que larga as 99 ovelhas para ir lá buscar aquela desgarrada, e era isso que Jesus estava fazendo. E Paulo, ajoelhado, chorando ainda, porque ele se sentiu constrangido. Sabe aquele amor que constrange? Às vezes a gente passa por uma situação que a gente não merece, muitas vezes, o amor que a gente recebe de uma pessoa. Algumas vezes
gente pensa assim, aquela pessoa vai brigar comigo, aquela pessoa vai fazer alguma coisa, eu não mereço tudo que eu fiz para aquela pessoa, e aquela pessoa vem e ela te dá aquele amor que te constrange. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, mas é isso que ele passou nesse momento. E a partir desse momento, Saulo tem a bússola moral dele reiniciada. E ele, que ele estava cego, ele é guiado pelos seus companheiros, ali caminhando, ele vai até Damasco. Mas agora, já mais humilde no seu coração, porque ele está impactado com tudo que aconteceu. Mas o que acontece em Damasco? Em Damasco, durante 3 dias, Saulo ficou isolado numa pensão. Ele estava cego e ele não quis comer, não quis beber. Ele estava nessa situação, ali em espera, mas ele estava dirigindo fervorosas preces ao Mestre Jesus, solicitando que não o desamparasse. E eis que, ao entardecer do 3º dia, o hoteleiro vem anunciar a Saulo que ele tinha uma visita, alguém tinha vindo atrás dele. E entra no quarto dele um senhor já de idade, um velho, que diz que vem auxiliá-lo em nome de Jesus. E essa pessoa se chama Ananias. E aí nós encontramos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Por que Jesus falou isso para ele? Porque Ananias, sabendo que ele teria que estar com o Saulo, ele ficou com receio. Porque Saulo era uma pessoa que os outros tinham receio por tudo que ele fez, as maldades, os assassinatos, as perseguições. E provavelmente, se Jesus não tivesse lá no caminho de Damasco, se encontrado lá com o Saulo, provavelmente Ananias seria morto, junto com os outros cristãos. Às vezes, quando a gente menos espera, é aquele que nos dá a mão. A gente espera que várias pessoas deem a mão para a gente quando está em alguma situação, mas o mais improvável vem e te socorre e te dá a mão. E aí, meus irmãos, Ananias impõe as mãos sobre os olhos de Saulo, faz uma prece rogando a Jesus que abençoe esse novo discípulo. E Paulo sente assim como se houvessem escamas caindo dos olhos, e ele vai recuperando a visão. A emoção toma conta daquele quarto, toma conta de ambos, e eles choram abraçados. E agora, este homem que iria fazer alguma coisa totalmente diferente,
se vê nessa situação. É como se o chão dele se rompesse, se abrisse, e ele estava agora noutra situação. Olha como é profundo isso. E nós vemos aqui Saulo, agora como Paulo, pregando com fervor na sinagoga de Damasco. Isto está em Atos, capítulo 9, versículos 20 e 21. Declarando que Jesus era o Filho de Deus e que ele era o Messias. Isso causou grande espanto e confusão entre os judeus da cidade. Ué, mas o que está acontecendo? Ele veio aqui para perseguir, veio aqui para resolver essa situação desses hereges, e agora ele está pregando ali, falando de Jesus. E isso causou uma certa confusão ali. Mas o perseguidor Saulo recebe a missão de ser pregador. E isso já abre a oportunidade da reparação, daquilo tudo que ele fez. Então, como nós sabemos pela doutrina espírita, tem 3 etapas necessárias para a evolução moral da pessoa, que é o arrependimento, que é aquele primeiro passo. O segundo é a expiação, aonde tem a responsabilização pelas consequências do que ele andou fazendo, né? O que a pessoa fez. E depois a reparação, que é aquela ação concreta do bem, de estar fazendo o bem, neutralizando o mal que foi feito. E isso é que leva o espírito à reabilitação. Então, vamos lá. Então, é arrependimento, expiação, reparação, e ao final está reabilitado. Mas, estar pregando, o que aconteceu? Imagina ele pregando, os fariseus lá achando aquilo que não estava certo, não podia ser, mas como assim? Gerou uma forte oposição e, passados alguns dias, os judeus conspiraram em matá-lo. Isso está em Atos, capítulo 9, versículos 24 e 27. E diz assim: durante a noite, cristãos o colocaram em um grande cesto e o desceram pela muralha da cidade, através de uma abertura. Anos mais tarde, o próprio Paulo faria referência a essa fuga humilde como uma de suas primeiras provações em seu ministério. Porque eles tinham colocado sentinelas nas saídas das cidades. Então, não tinha como ele sair da cidade. Então, por isso, escondê-lo nesse cesto para ele conseguir sair ali. Mas, em Atos, capítulo 9, versículos 26 e 27, diz assim: tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos cristãos, procurando outros discípulos, mas todos os temiam. Tinham medo dele pelo passado dele, não crendo que ele fosse agora uma pessoa diferente. Uau, isso é profundo. Nós carregamos o que nós fizemos, o que nós semeamos. Então, ele teria um processo ali
para mostrar que ele realmente tinha feito a reforma íntima dele. Então, Barnabé, tomando consigo, levou até os apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhes falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Então já estava testemunhando ali que ele realmente estava transformado. Mas diante de toda essa situação, desse contexto, Saulo resolveu, e agora Paulo, partir para o deserto da Arábia. E ele fez isso antes de ir para Jerusalém. E esse período durou aproximadamente 3 anos. Ele ficou no deserto 3 anos. E é um tempo de preparação espiritual, silêncio, que ele está mais apto para que houvesse realmente essa transformação dentro dele, esse lugar de encontro com Deus. E eu ouvi uma mulher que ela leva caravanas de pessoas para Israel. E ela estava comentando como que é o deserto, que nós aqui não temos muita, não sabemos muito, não faz parte do nosso dia a dia, sabermos como que é um deserto. E ela fala assim: o deserto falta água, falta alimento, tem animais perigosos, insolação durante o dia e muito, muito frio à noite. Não tem pessoas, não tem barulho, é aquele silêncio absoluto. E a pessoa está em total dependência da provisão de Deus em suas vidas. É um momento de muito aprendizado. Então ele ficou ali, naquele deserto. E isso é importante às vezes. Nós queremos a reforma, mas nós não nos damos um tempo. Nós queremos tudo para ontem, Tudo para ontem. Mas, enfim, concluindo a parte de Paulo, estima-se que ele tenha feito mais de 20.000 quilômetros a pé. Ele fundou diversas igrejas, como, por exemplo, Filipe, Coríntio, Gálatas, Pisídia, Icônico, Listra, Chipre, Jerusalém. Paulo levou a palavra de Cristo para lugares distantes, como Grécia e Roma. Enfim, nós falarmos de Paulo e essa reforma íntima dele, essa transformação, ela é desafiadora para nós e ela é um modelo também para nós. Porque é o improvável se tornando provável. Aquele que você achava que não tinha mais jeito, pelo amor de Jesus, que Jesus tem por cada um de nós aqui. Jesus nos ama incondicionalmente. E Jesus está conosco. Às vezes a gente acha que não, estou sozinha, eu não tenho ajuda, eu não tenho ninguém. Não é assim. Jesus vai lá, se dispõe a buscar a ovelha. Mas enfim, meus irmãos, por que vamos falar em reforma íntima? Por que nós queremos mudar, mas muitas vezes a gente não sabe nem como fazer. Como que é essa reforma íntima?
Ah, eu quero fazer reforma íntima. Sei que na doutrina espírita eu vou, em alguma etapa, algum momento, eu vou estar fazendo essa minha transformação, reformando uma coisa aqui, outra ali, lá. Mas como que eu vou fazer isso? Porque o Espiritismo vai nos convidando. Um dia é algo, outro é lá outra coisa, daqui a uma semana é outra coisinha lá, você se depara com alguma situação e você vai, pouco a pouco, se modificando. E quem está conosco percebe essa mudança. Às vezes a gente acha, não, ninguém está vendo. Estão vendo, sim. As pessoas comentam, as pessoas falam. Antes você era de um jeito, agora é de outro. Tá bem que não é aquela beleza, mas era muito pior. Agora já está um pouco melhor, né? Então é assim. E qual é o objetivo? Sermos melhores hoje do que fomos ontem. Este como nós já vamos aprofundar agora na sequência, tá? Então, o que é mudar por dentro? É tão fácil fazer uma reforma externa, né? É muito fácil. Vou ali, vou numa loja, compro um monte de roupas, ou vou no médico, faço lá mudo meu rosto, faço uma bariátrica, sei lá, me modifico, é fácil. Mas o nosso íntimo, que é o que nós vamos levar quando nós formos chamados para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, essa é difícil, mas não impossível. Então, é esse processo lento, constante, pessoal. Gente, mais vale a constância do que a pressa. Se eu fizer um pouquinho cada dia, é igual você pegar um livro para ler. Hoje em dia é tão difícil, né? Então, está muito ali lendo alguma coisa na internet, você não pega um livro físico. Mas pega um livro físico e lê uma página. Daqui 10 dias, você já leu 10 páginas. Então, essa constância é importante. E mudar o mundo começa por mudar a si mesmo. Tem muitas pessoas que querem mudar o mundo. Eu quero mudar todo mundo. Todo mundo, não, isso aí não está bom, não é assim, tem que ser daquele jeito, do jeito que eu quero e tal. Mas eu não me modifico. Eu só quero modificar o outro. Então, vamos observar isso também. E aí nós temos os sinais do verdadeiro espírita, que no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Não se reconhece o verdadeiro espírita por aquela pessoa que não erra mais, que já está num patamar bastante avançado. Não. O verdadeiro espírita ainda erra, ainda faz coisas não legais, ainda fere os companheiros, a sua família, os que estão mais próximos, as pessoas do trabalho. Mas, em contrapartida, ele já faz essa movimentação, esse esforço por ele estar melhorando. Puxa, fiz errado aqui, ó. Caí aqui. Tá, vou me esforçar. Vou tentar ser melhor. Vou tentar subliminar aquilo lá, sobrepairar aquela situação, para ver com outros olhos.
e domando aquilo que nós trazemos, esses instintos que muitas vezes nos guiam no dia a dia. Seja a gente ficar com raiva de uma pessoa, seja guardar mágoas, seja ter vontade de falar um monte para outra pessoa. Nós ainda estamos na escala evolutiva tão baixa, né? O nosso planeta de prova e expiações. Isso que eu estou falando, gente, é uma justificação. Estou me justificando. Podem me puxar a orelha. Mas, enfim, nós temos a nossa querida Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual de Edivaldo Pereira Franco, e ela tem uma passagem que diz assim: terapia do autoconhecimento. E ela fala: possa o indivíduo enfrentar o fundo escuro da sua alma e, desse modo, com todo o empenho, domar suas tendências e inclinações infelizes. Isso, quando eu li, me bateu bastante fundo, assim. Por quê? Nós não queremos ver o nosso lado escuro. A gente quer ver aquele lado bonzinho, aquele lado de luz, de uma certa luz. Usamos máscaras, máscaras sociais, máscaras no centro espírita, e vamos levando, e não queremos nos aprofundar neste autoconhecimento. E continuando com a Joana, este livro que eu indico, que se chama Momentos de Iluminação. Esse livro tem mensagens de otimismo, de fé, de esperança, para auxiliar todo aquele que pretende conseguir a sua própria iluminação. E ele é um convite desafiador, esta mensagem, que agora eu vou pedir para a nossa querida Cindy ler para nós, por gentileza. Momentos de iluminação. Aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência. Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Enfrenta-as uma a uma, não as justificando nem as escamoteando sobre o desculpismo habitual. Então, Joana começa a nos falar o como. Ela fala ali, aprofundarmos a autoanálise. Não é nós estarmos analisando os outros, mas nós estarmos nos analisando. E isso tem que ser feito com coragem, porque precisa de uma coragem para você querer se enxergar, porque não é muito mais simples aquela música lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos indo. Não, vou lá fazer uma autoanálise com coragem, vou me desnudar. Isso é a retirada de máscaras. E aí ela segue falando ali o passo a passo. Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras. E aí joga para o raciocínio. Raciocina sobre as tuas vigências, a sua vigência no teu comportamento. Então, é não ficar, você enumera aquela emoção, mas você não ficar naquele nível emocional. Você raciocinar, porque aí leva você para um outro patamar mais elevado.
e você ver como está o teu comportamento. E aí ela fala assim, enfrenta-as. Ela não diz foge, cai fora. Não, enfrenta uma a uma. Não as justificando, que é o que muito a gente faz. Nós nos justificamos o tempo todo. Nem as escamoteando sobre o desculpismo habitual. Vamos lá, colocando lá para baixo do tapete e tal. É bem fácil tudo isso aí, né, gente? Mas vamos lá, continuando, vamos lá. Resolve-te por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela aquisição da saúde. Consciente de que és o que fizeste de ti e poderás ser o que venhas a fazer de ti próprio. Não postergues a decisão do alto encontro. Enquanto a anestesia da mentira te obnubile o raciocínio, transitarás de um para outro problema, sem que consigas a paz real. E tem essa imagem que a pessoa está diante do espelho, e como é difícil nós estarmos diante do espelho, nos vendo ali. Vendo quem realmente nós somos. Despojados da maquiagem, a mulher gosta muito de se maquiar, às vezes está infeliz, está representando um papel, mas está toda maquiada ali, tá? Você olha assim, você não diz que aquela pessoa tem algumas dificuldades. Então, resolve-te por sanar, quer dizer, é o uso da vontade. Então, empregar a vontade para estar sanando, resolvendo ali aquela situação aflitiva. Para adquirir o quê? Saúde. Não é o que a gente quer? Nós queremos saúde, nós queremos ser felizes. É isso que nós queremos. Consciente de que o que fizeste de ti poderá ser o que venhas a fazer de ti próprio. Não postergues a decisão do autoencontro. Então, nós somos o que nós fizemos de nós, e não o que os outros fazem de nós. Às vezes o outro fala coisas duras, faz coisas que a gente acha que não é bacana, mas não alimentarmos aquilo e optarmos por nós estarmos agindo diferente e nós estarmos sendo protagonistas de fazermos aquilo diferente. Então, o que eu faço de mim? Isso é não postergar o autoencontro, o encontro comigo mesma. Não é o encontro com o outro, é o encontro comigo mesma. Quando eu desencarnar, eu vou estar ali, eu comigo mesmo. E como que eu vou estar comigo mesmo? Se eu sempre fugi de mim mesma, se eu sempre usei máscaras, se eu sempre deixei para lá, se eu sempre fui empurrando as coisas com a barriga. E aí é interessante que ela fala ali da anestesia da mentira, que vai obnubile, quer dizer, vai escurecendo o raciocínio, e aí a pessoa vai transitando de um problema para outro problema, de um problema para outro problema, e não consegue estar em paz, aquela paz real dela. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. O discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no íntimo, apontando-lhe rumo. Conhecendo a fragilidade da veste carnal, valoriza cada hora e aplica-a bem, vivendo-a intensamente, em cujo comportamento recolherás os melhores frutos.
fala esse homem que se conhece, ele tem esse tesouro dentro de si. Nós trazemos esse tesouro dentro de nós próprios. O discernimento, que é essa escolha entre uma situação e outra, ela é uma característica de uma luz acesa, que está apontando um rumo. Conhecendo a fragilidade da veste carnal, porque aqui, reencarnados, esta veste ela é frágil, porque logo nós não a teremos. Ela é passageira. E aí ela convida ali, valoriza cada hora e aplica-te ao bem, vivendo-a intensamente, em cujo comportamento recolherás os melhores frutos. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Começa pelos vícios sociais da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento, na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor, no ódio. Proposta de libertação pode se referir a diferentes conceitos dependendo. Esta proposta de libertação, ela faz com que você esteja num outro patamar, porque se você ainda está, como diz aqui, preso com a anestesia da mentira, você está fragilizado, você não está liberto, você realmente está preso. Então, esta proposta de libertação, ela nos fala que ela vai começar por o quê? Pelos vícios sociais da mentira. Porque na sociedade nós mentimos muitas coisas. Seja porque a gente não quer se indispor com algum colega, com alguma pessoa, a gente vai levando aquele social ali e vai mentindo e as coisas vão ficando assim. Outra coisa que ela fala ali também é a calúnia. A calúnia é quando você está imputando alguma coisa mais severa, né? Algum crime, alguma coisa, caluniando a outra pessoa. O pessimismo, a suspeita, dramas do comportamento. Às vezes uma coisa que é desse tamanhinho, que é fácil de resolver, a pessoa faz desse tamanho. Gera aquela coisa, faz tempestade de copo d'água que não precisava. E aí, na inveja também, no ciúme, no ressentimento. Ressentimento é sentir duas vezes a mesma coisa. Rancor, ódio, e aí vai. Posteriormente, elabora as medidas educativas às dependências aos alcoólicos, ao tabagismo, às drogas alucinógenas, à luxúria, aos distúrbios da conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Toda vitória, por pequena que se apresente, significará um avanço. Então, ela faz a comparação de estar elaborando essas medidas educativas, como se fossem aquelas medidas que os alcoólicos fazem, que as pessoas que querem sair de alguma situação ali que esteja amarrada, elas vão fazendo aquilo pouco a pouco, que ela traz ali. Cada passo vai ser uma conquista nova.
Toda vitória, por pequena que se te apresente, significará um avanço. Então é pouquinho. Porque às vezes quando a gente vê, puxa, tem tudo isso para melhorar. Ah, não sei nem por onde começar, né? Se a gente, assim, dona de casa, pega uma casa lá totalmente bagunçada, no final de semana, que recebeu um monte de amigos, tá aquilo, não sabe nem por onde começar. Não, vai um pouquinho, arruma uma coisinha aqui, outra ali, vai aos pouquinhos, quando vê, a casa está em ordem, está tudo certo. E é assim, nosso íntimo também. Como os condicionamentos são a segunda natureza, em a natureza humana gerarás hábitos salutares que te planificarão em forma de equilíbrio e paz. Momentos de iluminação, obra psicografada pelo médium de Valdo Pereira. E ela fala nesse, então, para concluir, esses condicionamentos que seriam essa segunda natureza, ou seja, que estão enraizados na pessoa. Então, esses condicionamentos, eles são bastante difíceis de serem quebrados. E isso nós temos que fazer dia a dia para estarmos adquirindo novos hábitos, para aí sim estarmos neste processo, nesse caminho dessa nossa reforma íntima. E para concluirmos, muito obrigada, Cindy, por nos auxiliar, falando sobre as dificuldades e superação. Quando a caminhada parecer difícil, haverá, né, recaídas, mas também muito amparo espiritual. Jesus não exige de nós perfeição, mas apenas a nossa boa vontade. Cada passo é uma vitória da alma. E embora a tarefa possa ser, né, por vezes, árdua, exigir bastante tempo, bastante dedicação, cada esforço representa um passo seguro rumo ao crescimento espiritual. Os resultados, ainda que construídos gradualmente, são sólidos e permanentes, iluminando o caminho que o Criador reservou a todos nós. Enfim, meus irmãos, esta é a nossa proposta dessa reflexão, que nós estejamos com os nossos corações abertos, receptivos, para fazermos as nossas reformas, estarmos com a boa vontade. Isso já é um grande passo. E será mesmo um processo. Mas vamos lá, vamos em frente. Não vamos perder a esperança. Caiu, levanta, continua. A vida é assim. Nós não somos espíritos perfeitos. Estamos a caminho. E eu desejo a todos um bom retorno aos seus lares, muita paz, muita alegria para vocês nesse final de semana, e que o Mestre esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigada, Vera, pela mensagem de hoje, que nos provoca, né, a continuar com coragem, seguir avançando. Queria agradecer a presença de todos vocês também, por ter saído das suas casas, vindo. Aguardamos vocês também na próxima semana, no próximo encontro, as pessoas que estão nos assistindo também, obrigada pela presença. Gostaríamos então agora de comunicar e convidá-los, quem estão presentes, que nós temos o passe,
que é um momento de troca de fluido, né, de energias benéficas que vêm do alto. E sintam-se convidados, podem permanecer nas cadeiras, a Valda vai chamando, tá, conforme a disponibilidade. Vamos concluir então com uma prece em agradecimento pela noite de hoje, pela saúde que temos, pela oportunidade que estamos tendo de encontro com a doutrina espírita, que nos acolhe, nos ilumina, nos orienta, nos aproxima da mensagem do Cristo, que toca fundo no nosso íntimo e sim, promove, nos provoca a avançar na boa luta, na luta do bem, na luta com nós mesmos, que tão importante é para a nossa jornada. Que estejamos cada dia mais preparados, com coragem, com vontade, para seguir. Obrigado, Senhor, na sua paz encerramos essa noite e agradecidos concluímos mais um trabalho. Que assim seja.